cumprimentar a doutora André pela apresentação, que aquilo que foi objeto do convite mesmo, que se fizesse um resumo daquilo que tem sido objeto da atenção da Agencamp nessa interface com a Prefeitura de Campinas e as demais municipalidades que compõem a região metropolitana. Eu queria, doutora André, que a senhora explicasse rapidamente, porque algumas pessoas muito provavelmente não sabem exatamente o que seja o PDUI, que a senhora explicasse para a gente. Em 2001, quando surgiu o Estatuto da Cidade, ele trouxe, uma das grandes obrigações do Estatuto da Cidade foi que as cidades com mais de 20 mil habitantes, fosse sede de região metropolitana, tivesse uma característica turística, enfim, com várias questões colocadas pelo próprio Estatuto, as cidades elaborassem um plano diretor do município. Porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios, cada um tem uma realidade diferente, de grandeza, de extensão, de economia e tudo mais. No panorama do Brasil não tinha necessidade de todos os municípios terem plano diretor, a maior parte deles tinha código de obras, a lei de uso e ocupação do solo. O Estatuto da Cidade trouxe esse comando de cada município elaborar seu plano diretor. Muito bem. Uma década depois, veio o Estatuto das Metrópoles, já com outro olhar, um olhar metropolitano das cidades que se reúnem, né, através principalmente da configuração de regiões metropolitanas, e aí com uma característica diferente, áreas conurbadas, áreas vizinhas, onde você não sabe onde começa um bairro e termina outro, problemas comuns como lixo, transporte, viário, enfim, várias questões de políticas públicas que, pelo fato de estar nesse aglomerado econômico urbano, há necessidade de interação. Há necessidade de interação por N motivos, mas acho que o principal deles é a eficiência na prestação de serviços e a qualidade daquele espaço metropolitano. E o Estatuto da Metrópole demanda que o governo do Estado, também no prazo estabelecido, elabore o PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Ou seja, aqueles municípios que fazem parte da região metropolitana vão alimentar o governo do Estado através da agência metropolitana, no nosso caso aqui de Campinas, e no Estado de São Paulo, cada região metropolitana tem a sua agência específica. Então, a agência, através de algum órgão técnico, também do governo do Estado, no nosso caso a Implaza, dá subsídios para que a gente possa falar das questões comuns, das questões de ordem metropolitana. Então, o Estatuto da Cidade é o que exige o plano diretor. Nós acabamos de elaborar o plano diretor, elaborar a revisão de um dos muitos planos diretores que Campinas teve, e agora, inauguralmente, porque o Estado de São Paulo e nenhuma região metropolitana tinha um plano diretor metropolitano, inauguralmente, agora nós vamos começar a trabalhar. E eu acho que o importante dessa interação com a Agencamp é que Campinas está se esforçando para internalizar o que a gente entende de primordial em políticas públicas ambientais num plano que não é só ambiental, muito pelo contrário, ele tem toda a questão da educação, da economia, da saúde, da segurança, enfim, é um plano multidisciplinar, mas que a Agencamp entendeu importante, né, convidar a pasta ambiental para interagir com o governo do Estado, não só Campinas, evidentemente que todas as cidades estão convidadas, para interagir e a gente poder trabalhar juntos no sentido de tratar essas questões metropolitanas. Então, esse é um resumo. Só para colaborar com essa ideia, que eu tenho feito algumas críticas a esse PDUI, especialmente com o nome dele, porque como é um plano, seria o plano diretor de toda a região metropolitana, no meu entendimento, isso deveria se chamar PDUI, né? Deveria se chamar PDMI, Plano de Desenvolvimento Metropolitano Integrado, e não Urbano Integrado, porque
essa palavra urbana é muito enganosa e permite uma série de interpretações equivocadas, né? E já o nome Plano de Desenvolvimento Metropolitano Integrado não traria nenhuma discussão, ele seria muito preciso, tecnicamente preciso, mas enfim. Uma outra questão que eu gostaria de saber é o seguinte, a respeito do Reconecta, né? Ele tem se pautado por si apenas uma troca de experiência entre as mais diversas cidades que compõem a região metropolitana, ou está avançando para envolver também consórcios nessa discussão ambiental? Consórcio é um tema que tem aparecido muito na legislação ambiental, né? O próprio Estatuto da Metrópole, ele estimula o associamento através de consórcios para os municípios poderem tratar de interesses comuns. No Brasil, a gente tem visto experiências, e a ANAMA faz com que a gente tenha uma visão maior, né, sobre o que está acontecendo. A gente tem visto experiências de consórcio mais vinculadas a resíduos sólidos, né? Aqui no estado de São Paulo tem a Cocimares, tem vários consórcios para tratar da questão de resíduos por N fatores, porque é caro, porque tem uma tecnicidade embutida e tudo mais. Eu conheço uma experiência de consórcio para tratar das questões de licenciamento ambiental, né? O consórcio Lambari, lá do Sul, que eles estão tentando se organizar para organizar uma equipe mínima para os municípios poderem dar cabo ao licenciamento ambiental. Mas, sinceramente, que eu saiba, é o único consórcio que não seja mais atrelado a resíduos. O Reconecta, como ele é corolário do Plano Municipal do Verde, ele não vai tratar neste momento de resíduos sólidos. Nós estamos privilegiando ações voltadas ao Plano do Verde. Então, quais são as principais? Corredores de fauna, corredores ecológicos, parques lineares, áreas de preservação permanente. Claro que a questão da fauna está embutida. Não significa, presidente, que no futuro o Reconecta tem uma grandeza maior e extrapole o Plano do Verde. É que neste momento o Reconecta ele está voltado ao Plano do Verde, o Interactive está nos financiando, até para trabalhar muito uma questão no Brasil que é relativamente recente, que são serviços ecossistêmicos, né? A valoração do bem ambiental, a visão do bem ambiental de uma maneira não só ideológica, mas econômica, né? Quanto custa, quais são os investimentos e tudo mais. Quer dizer, tem toda uma discussão técnica que a gente está se aproveitando, mas neste momento para a parte das áreas verdes. A gente até debateu internamente, a gente da Secretaria do Verde, se a gente abriria mais o Reconecta para outras ações. A gente ficou com um pouco medo, a gente quer que tenha um piloto que vá tratar de questões, e tratar do verde não é pouca coisa, né? Unidade de conservação, por exemplo, é outro tema que tem uma envergadura tão grande, então a gente resolveu começar pelas diretrizes do Plano do Verde. Vamos ver se a gente consegue ter sucesso nesse piloto, e aí pode ser que futuramente a gente expanda para questões da água, questão de resíduos sólidos, e claro que consórcio seria muito importante. É que no estado de São Paulo, a nossa praxis de associação realmente ela tem se dado na área de resíduos sólidos mesmo. Porque o Reconecta hoje tem essa fase apenas de troca de experiência mesmo, né? Ela tem essa característica de troca de experiência. Por exemplo, Campinas se preocupou, ao elaborar o plano diretor, de colocar um item metropolitano. Para quem for ler o plano diretor de Campinas, vai ver que a gente se preocupa com várias ações da área ambiental em comunhão com outras cidades. A vontade que a gente tem é que isso aconteça, né? Que outros municípios também pensem, puxa, o que o município aqui do meu lado tem a ver comigo, que a gente pode interagir e pode ter um resultado maior, né? Seja qualquer área de resíduos, áreas verdes e tudo mais. É essa que é a intenção. Então, é um trabalho de troca de experiências, não existe um recurso envolvido, o governo alemão não vai repassar
numerários, não vai ter depósito de dinheiro na conta do PROAMB, nem do Fundo Metropolitano. Não se trata de um financiamento em moeda. Se trata de um financiamento que profissionais estão sendo capacitados para vir aqui para o Brasil, interagir com a gente, nos treinar, né, utilizar os nossos olhares para a gente poder trabalhar cada vez mais de forma conjunta. Eu queria perguntar para a doutora Andréia se existe um projeto de fazer um plano metropolitano de licenciamento ambiental para que não aconteça que cada cidade, cada município tenha seu próprio plano ambiental e ser feito um plano em conjunto. Seria bem interessante. Um dos requisitos que a Lei Complementar 140, a doutora Pia, coloca para que o município possa fazer uso da sua competência de órgão licenciador é ter uma estrutura, né, administrativa e um conselho municipal atuante. Dentro dessa estrutura, a legislação é primordial, claro, né? Nós estamos dentro de uma administração pública, nos regimos pelo princípio da legalidade e a gente faz o que está na legislação. O licenciamento ambiental, hoje, no estado de São Paulo, e a gente tem acompanhado em nível nacional também, nos outros estados, nós estamos ainda numa luta pela municipalização do licenciamento ambiental. Existe cada estado trabalha com uma lista de tipologias no qual vai repassar através do seu Conselho Estadual de Meio Ambiente. Quer dizer, as tipologias não é o município que escolhe, quem escolhe é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é atrelado ao governo do estado. Eu tenho até um livro, né, sobre esse assunto, licenciamento ambiental municipal. Eu faço uma crítica sobre como é que o Conselho do Estado define o que o município vai licenciar ou não. Eu imagino que talvez o órgão legitimado seja o próprio município ou o Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas enfim, é o que está posto na Lei Complementar 140, né? A constitucionalidade dessa lei, assim como a constitucionalidade do Código Florestal, está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Esse é um dos incisos no qual há insurgência, né, de quebra de pacto federativo, mas hoje é o que é posto. Se nós conseguíssemos fazer uma legislação de modus operandi de licenciamento ambiental, que são consórcios para municípios que não têm capacidade técnica, não têm condições econômicas para contratar a gente, porque o concurso público a gente sabe que é difícil mesmo, seria muito interessante. Acho que junto com resíduos sólidos, doutora Pia, seria talvez um outro item para a gente trabalhar nessa questão metropolitana, mas nós não abordamos o licenciamento ambiental. E tem uma questão também que é difícil. Por exemplo, nós, no município de Campinas, institucionalmente, a gente tem cobrado o governo do estado para ampliar a lista de atividades que passou para o município de Campinas, porque nós temos condições, né, de ter o licenciamento ambiental aqui de muito mais tipologia do que está na deliberação CONSEMA do Estado de São Paulo. E a lei complementar permite um convênio em que o Estado repasse mais atividades. Mas a gente tem muita dificuldade institucional de fazer isso. A gente tem até uma agenda marcada semana que vem, quarta-feira, vai uma comitiva aqui da Secretaria do Verde para interagir com técnicos da Secretaria da CETESB. Quem abriu essa porta para a gente foi o atual secretário de Estado, Maurício Brizadinho, que esteve aqui em Campinas e foi sensível a essa nossa demanda. Ele abriu as portas da CETESB para a gente poder ir lá e falar, gente, vamos começar a ampliar o leque das tipologias do município de Campinas, porque tem algumas que a gente entende que é de impacto local. E se a gente não licencia, muitas vezes o próprio Conselho Municipal de Meio Ambiente também pede porque não participa tanto do debate sobre aquela atividade, sobre aquele empreendimento, como faria nessa trilogia das licenças que a gente emite, né? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação no licenciamento ambiental. Então a gente comunga dessa vontade. Só que aí é na mesma linha que eu falei para o presidente. O
Reconecta vai começar mesmo na parte de fauna e flora. É o ponto que a gente quer trabalhar, porque é uma demanda nossa do Plano Municipal do Verde. E vamos torcer para que a gente tenha sucesso em todas as situações e depois a gente possa até abranger mais. Alguém quer se inscrever, fazer perguntas? Doutor Reinaldo, Carlos Alexandre. Não. Oi, boa tarde. Senhores conselheiros. Doutor André, obrigado aí pela palestra, senhor presidente, vice-presidente. No mandato anterior, nós tivemos a oportunidade de aprovar junto ao Conselho Metropolitano, na época até o prefeito Jonas Donizete estava presidindo tudo isso, a participação dos conselhos nesse grupo que seria formado, que hoje, se não me engano, a doutora está coordenando, né? Uma Câmara de Trabalho no PDUI. E houve um pacto e foi aprovado pelos prefeitos que os conselhos, aí a gente já estava, o Mário Mantovani estava presente comigo lá, nós já estávamos alinhando a criação do FECONDEMA, né, de que os conselhos fossem convidados a participar das reuniões no âmbito da pasta do meio ambiente, no sentido de ampliar, primeiro, a transversalidade, quer dizer, já levar a ideia da discussão ambiental que está prevista antecipadamente nos conselhos, e esse presidente, esse representante, já levar também para a Câmara Técnica. Então a gente já anteciparia uma série de questões que normalmente não dá tempo de ir nos conselhos de todas as cidades que estão envolvidas. Acaba se fazendo 1 ou 2 ou 3 audiências públicas regionalizadas e que nem sempre há possibilidade de participação de todas as pessoas. Um item que nós, da sociedade civil, temos contestado veementemente no formato como funciona o sistema de audiência pública e de aprovação e participação social. E houve essa aprovação em ata, inclusive, do comitê. Então, eu peço um encaminhamento, senhor presidente, de que através do CONDEMA Campinas, que foi o protagonista naquele momento, de que a gente encaminhe o documento e a doutora Andréia hoje lá como protagonista também da nossa secretaria, do nosso município, mas nesse sistema regional, possa fazer com que isso se convalide. O maior objetivo, além de entender o PDUI, participar e contribuir de forma muito mais transversal, é o fortalecimento dos demais conselhos de meio ambiente na região. Porque nós temos conselhos de meio ambiente formados, mas que eles não se reúnem, ou a formação deles é toda somente de pessoal da administração pública. Nós temos um problema seríssimo de conselhos de meio ambiente na região. Isso e os prefeitos têm medo de conselho. Ao invés de ele trabalhar no incentivo e trazer o conselho como, de fato, um apêndice proativo do processo de gestão pública, essa educação ela tem que ser feita dos dois lados, tanto para os conselheiros entenderem que eles têm que ter um comportamento adequado, proativo, como também da parte das administrações públicas abrir esse processo democrático. Então isso é fundamental, é pauta da ANAMA, na minha diretoria da ANAMA Brasil, né, do trabalho que a gente está efetivando, e principalmente no item que a doutora colocou com base na pergunta da doutora Pia. Se nós estamos aí tentando fortalecer a municipalização e a gente pensa global, mas age local, como a Agenda 21 estabelece, fundamentalmente os conselhos vão ter que estar instruídos, estruturados, para que a gente possa ter, de fato, aí, um sistema de gestão efetivo e adequado e legal. Né? Bom, aqui na gestão pública municipal, o conselho é copartícipe da maior parte das ações da secretaria. Licenciamento ambiental, vocês têm acesso ao UAU, vocês fiscalizam o que a gente faz, né, de uma maneira muito mais eficiente. Sai um PDA, né, quem aderiu ao UAU tem acesso. Nossos planos ambientais todos foram construídos pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Quer dizer, todo o progresso da Secretaria do Verde, um dos marcos, um dos pilares foi o CONDEMA, né? Sem vocês, a gente ia fazer muito menos, né? Sem as críticas, sem as contribuições de vocês, a gente não ia, acho que talvez nem conseguir influenciar tanto o pessoal lá do PDUI. Particularmente, né, entendo legítimo que o Conselho de Meio Ambiente de Campinas
também se protagoniza no sentido de colaborar. Eu concordo com você. Antecipar a leitura comunitária é um ganho qualitativo, né, dentro dessa estrutura. Agora, quando vai se dar, é a Câmara de Planejamento que vai decidir, né, na finalização da fase do diagnóstico, porque sempre tem uma fase técnica, né? Se vocês participam desde o início, vocês ficam perdendo tempo com construções técnicas. É importante que a leitura comunitária se dê logo que termina a leitura técnica, para também, todo mundo aqui tem trabalho voluntário, quem tem que quebrar a cabeça somos nós lá da secretaria, somos pagos para isso. E vocês já têm que ter um produto pronto para vocês opinarem se acham que é interessante ou não. Então, essa formatação, certamente vai ser construída lá com a diretora, né, a Esther Viana, mas imagino que se Campinas teve uma experiência importante nessa parte de gestão participativa. Acho que é também uma ponte importante para essa discussão em nível metropolitano. Boa tarde a todos. Parabéns, doutora Andréa, pela apresentação. O doutor Giovanni perguntou para a doutora Andréa se essa modalidade de consórcio também abrangia outras ações. E a senhora, inclusive, citou a água, né? Então, eu gostaria de trazer a esse conselho, informar que, na realidade, já houve uma iniciativa de se fazer alguma coisa em relação à água. A gente teve a oportunidade de apresentar eu não estou familiarizado. A gente já teve a oportunidade de apresentar o nosso projeto de sustentabilidade hídrica dos municípios aqui. E, numa determinada ocasião, a Gencam que achou que seria interessante estender essa ideia para toda a região metropolitana dos 20 municípios. E aí, o Instituto Agronômico, a minha pessoa, através da Fundag, da nossa fundação, a gente iniciou esse processo, só que eu não sabia que chamava consórcio. Né? Porque, na realidade, a gente trabalhou já um pouquinho em relação a isso, onde nós apresentamos a proposta de sustentabilidade hídrica da região metropolitana de Campinas, dentro daquele aspecto que a gente aborda. Isso aí nós apresentamos no Conselho da GECAMP. Os prefeitos aprovaram por unanimidade, inclusive falaram que isso aí devia ser feito já há algum tempo, e estava na época em que a gente estava sofrendo bastante com seca, então eles estavam bastante sensibilizados em relação à problemática da água. Nós começamos a nossa ação pedindo para cada um dos municípios trazendo 2 representantes, Secretaria do Meio Ambiente, para um curso de nivelamento, vamos dizer assim, onde a gente colocou por 2 dias, né, que seria a produção de água e tal, para todo mundo ter um entendimento um pouquinho mais atualizado. E nós demos como tarefa que cada um dos municípios trouxesse para um workshop os seus planos de desenvolvimento de recursos hídricos, as principais ações que poderiam ser desenvolvidas em cada um dos municípios. Isso aí também foi feito. Nós reunimos durante o dia todo, com todos os municípios, e só um não apresentou. Então foi uma agregação bastante grande. Daí, em função disso, nós temos todo esse material coletado e tal. Só esbarrou a continuidade desse processo num detalhe jurídico. O jurídico, muitas vezes, ela prega uma peça na gente, é que a gente ia fazer esse estudo através da Fundag. E está no Estatuto da Gencam que ela não pode repassar recursos para entidades de caráter de iniciativa privada. Então, de lá para cá,
Esther Viana, ela tem se desdobrado junto com o Sérgio Razeira, que é da agência PCJ, no sentido de tentar fazer um alinhamento, tentar fazer uma parceria, aonde a agência PCJ financiaria o projeto e a CODASP, aquele recurso que a Gencamp iria dar, seria destinado à CODASP para já começar a fazer recuperações, que é coisa que a gente precisa colocar as coisas no campo. Então, na realidade, a gente começou a fazer um consórcio, né, e que, de uma forma ou de outra, interesse da Gencamp, ela está sensibilizada para isso, e talvez pela importância que tem esse convênio perante a região metropolitana de Campinas, talvez quando ela vier aqui, esse assunto possa ser colocado em pauta para que sirva de um incentivo a mais para ela, de ter um cabedal a mais, para ter um instrumento a mais, né, para levar junto ao conselho da Gencamp. Professor Rinaldo, o senhor falou do jurídico, a gente aqui se arrepiou, né? Porque a mesa aqui conhece um pouquinho da área jurídica. E a gente ficou pensando, porque faz parte dessa visão, né, doutor Giovanni? A gente ficou pensando na operacionalização jurídica. Eu perguntei para o doutor Giovanni, quando você estava falando, mas consórcio, será que eles se constituíram como consórcio? Porque consórcio tem uma legislação federal que tem alguns pré-requisitos. Um dos pré-requisitos é que cada município, através de uma lei, ele faça adesão ao consórcio. E o consórcio, ele é uma pessoa jurídica de direito público. Ele faz parte da administração pública direta. É o que os consórcios dos lixos, eles se constituem com essa formatação. Talvez aí teria que quando o senhor fala que é consórcio, pela legislação de consórcio, não é. Do ponto de vista do mérito técnico, é esplêndido, nossa, é fantástico, né? Só que do ponto de vista da tecnicidade jurídica, para se chamar consórcio, tem um ITER, que é a cada prefeito aderir, fazer um protocolo de intenções, depois elaborar uma lei, aderir naquele consórcio, porque quando o prefeito faz isso, quando ele elabora a lei e passa pela Câmara Municipal, é como ele abrisse mão de parcela de uma competência dele, de uma competência de gestão, aí no caso, recuperação de áreas verdes, de água, e ele, quando ele faz isso, passa pela Câmara e a Câmara chancela que parte daquela competência do município está indo para um outro ente público, consórcio, que vai também fazer com que pegar cada competência dos outros municípios para poder ter aquele tipo de ação. Então,